Eclesiastes 3, primeiro, Giovanni Bispa. Irmãos, pastores, bispas. Tudo tem o seu tempo. Determinado o seu... Tem um texto atualizado que diz: há um tempo determinado por Deus para todo o propósito debaixo da terra. Quem demanda e quem determina os tempos é Deus. É Deus que dá o tempo da colheita. É o Deus que dá o tempo de chorar, o tempo de sorrir. Olha lá. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de se colher. Ou algumas traduções diz assim, ó: arrancar o que se plantou. Levante a mão, receba a primeira. Esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo determinado por Deus para que o mundo espiritual se abra em seu favor. Assim como quando eu comecei, juntamente com a Kiva, pregar sobre Yom Kippur, eu apanhava mais que pandeiro no samba. Hoje, qualquer Zé Mané prega sobre Yom Kippur e fala: é uma revelação que Deus me deu. Quando eu comecei a usar pano de saco, todo mundo me chamava de mendigo, do pânico. Hoje você vai na Conde Sarzeda, está lá vendendo. Qualquer idiota usa. Quando a minha mulher começou a usar o manto de oração, todo mundo batia nela. Dizia que queria fingir que era santa. Hoje todo mundo usa. Nós não fomos chamados para ser influenciado. Deus nos levantou para influenciar. Existem igrejas centenárias e que já tinham programa na televisão há anos. Modéstia à parte. Eu fui o primeiro pastor que teve coragem de assumir a fé e falar em línguas estranhas, em rede nacional. Então, o que eu vou te falar aqui hoje é um segredo que vai abençoar a sua vida. A Bíblia nos diz assim, o Senhor diz, presta atenção para você entender. Todo homem, mas se eu for que falar de Pentecostes, sim, mas vou voltar para você entender. Todo homem de qualquer parte da terra, nação, tinha que sair do seu país, do seu estado. E o Senhor disse 3 vezes por ano: o homem tem que sair da sua terra, o homem tem que sair do seu país, e eles vão ter que vir se apresentar diante de mim. 3 vezes por ano, todo homem deve se apresentar diante do Senhor. Que época era essa? Pessa, Páscoa. Shavuot, que é agora, o tempo da colheita. E Sukkot. Sukkot é a festa dos tabernáculos, sendo o Luciano Huck, sendo o dono do Safra, sendo o Silvio Santos, sendo quem for, uma vez por ano, só um segundinho, vou mostrar esse exemplo já, só um segundinho. Sendo o Luciano Huck, sendo o dono o Max Gutenberg, sendo quem quer que seja, é judeu, sou. 3 vezes por ano, pode ser o Silvio, dono do Safra, aquele que faz o aprendiz, esqueci o nome dele, Roberto Justo, tem que sair de casa para comemorar essa festa chamada Sukkot. O que é Sukkot? Uma cabana, uma tenda. Não entendi, apóstolo. Levante a mão. A segunda, para saber que hoje são ricos, prósperos, abençoados, mas que um dia já moraram em tendas, em cabanas. Não entendi. Nunca pode esquecer de onde foi que Deus tirou você. Nunca pode esquecer como é que você chegou aqui. Nunca pode esquecer que hoje é rico, que hoje é próspero, mas que um dia já moraram em tendas, em cabanas, já foram escravos na terra de Midian. Ok? Então 3 vezes por ano, agora sim. Tinha dado uma fiação. 3 vezes. Está aí, ó. Era peregrinação. Shavuot, festa, quando eu falei lá atrás. Quando chega domingo à noite ou segunda-feira eu posso. Shavuatov, boa semana. Semanas, Shavuot, semanas, traduzido, Pentecostes. Grego, Shavuot, são 49. 7 vezes 7 é quanto? Mais alto?
E depois Pessa e Sukkot. Pessa é a nossa Páscoa. Sukkot é a festa do tabernáculo. E Shavuot é a festa das semanas. A terceira, levante a mão. Quando o povo saiu do Egito, obrigado, Vitinho. Deus falou assim, ó, espera, porque eu vou entregar para vocês a palavra. Moisés sobe, e aí em hebraico se chama, e talvez você já ouviu falar sobre isso, a contagem do Homer, a sede da palavra. Alguém não entendeu? Há pessoas contando os dias. Eu estou sentindo uma certeza tão dentro de mim, apóstolo, e eu posso fazer para vocês, eu tenho uma convicção tão grande dentro do meu espírito, de que nos próximos dias Deus vai fazer alguma coisa muito grande nesse Brasil, nesse estado. E aí o povo começou a contar a sede da palavra. E aí começou em hebraico a contagem do Homer. E como nós, alguns aqui, muitos de vocês já foram a Israel, fica fácil entender. Quem não foi, fica difícil. Quem já foi sabe, chega sexta-feira, 6 da tarde, já é sábado. Você fala, mas sexta para mim, pô, ainda é 6 da tarde. Não, mas já começou o sábado. Quando é sábado, 6 da tarde, abre tudo. Já começou o domingo. Quando é domingo, tem aula na escola, o banco está aberto. Funciona tudo, a vida segue. Você fala, meu Deus, estou entendendo. Porque o calendário bíblico é um. Quando Lucas foi traduzir Shavuot, Lucas era grego. Lucas escreveu em grego. E grego, Pentecostes representa 50 dias. Não entendi, apóstolo. O povo esperou 49 dias até as 6 da tarde. Se aqui for 18 horas e eu falar para você que o dia acabou, você vai falar, não, o dia nosso acaba meia-noite e começa meia-noite. Eles esperaram 49 dias até que Deus entregasse a palavra a Moisés. Levante a mão para o céu ainda na terceira. O povo ainda estava impuro, carregando as imundícias do Egito, idolatria. E naqueles 49 dias, abre as duas mãos que é muito forte, houve um tempo de consagração, um tempo de preparação, para receber a maior resposta de Deus para a humanidade, denominada de a ortoga, ou a entrega da Torá. Não entendi. Alguém aqui há anos, há meses, há dias está esperando por uma palavra, por uma resposta, desde que você se converteu, desde que você virou crente. E eu estou dizendo, esse é o tempo em que Deus vai cumprir na tua vida. Eles receberam a palavra, e 49 é o nível, 50 é o nível máximo. Depois, se você puder botar, o amigão, Pentecostes no Google, quando Lucas traduz, Shavuot traduzido é Pentecostes. Então, a contagem das Shavuot, as semanas. Abre as duas mãos. Tem gente que nem sabe, mas há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E se tem uma coisa que você não pode agora, nesse tempo, é ficar desatento, um pouquinho só de retorno. Você não pode ficar agora pagando de paspalhão ou de bobo alegre, vacilando, por causa do Dória, por causa do Witzel, por causa do Bolsonaro, por causa o som está ótimo, por causa do Moro. Você tem que estar focado que é um tempo que Deus vai liberar na sua vida. Há um tempo determinado por Deus, e o tempo é agora. Aí, bispo Vitor, alguém disse assim, mas isso é coisa do passado. Quando Deus começa a cumprir o seu propósito, Deus começa, abre a mão direita, na quarta. A cada decreto, Deus sela com uma aliança. A cada decreto, Deus sela com uma ali. 4.100 anos da humanidade, Deus manda o dilúvio, a Noa. O dilúvio passa, e Deus falou para ele assim, estou fazendo uma aliança com você.
Lembrando quem é bom de Bíblia, quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar para Deus. Ele levanta o altar e Deus diz: estou fazendo uma aliança. E vou colocar um arco como símbolo de uma aliança. Gênesis 9, estabeleço uma aliança convosco. Será essa, e não será destruída. Toda a carne jamais vai ser destruída por água de dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Verso 12. E esse será o sinal da minha aliança que faço entre vós e os seres viventes. Epa, peraí. Que estarão convosco para... O quê? Mais alto? Perpétua geração. Ou seja, quando a gente fala no Yom Kippur, geração, mandamento, as pessoas falam: ah, isso é coisa do velho. Então por que você vê o arco-íris e quando você vê o dilúvio e vê chuva, você fala: eu tenho certeza que Deus vai mandar dilúvio, porque tem uma aliança que vai aparecer no céu. Veja, uma aliança não anula a outra. Se está dia, acaba a chuva, a gente vê o arco-íris. É Deus dizendo: a chuva foi forte, o vendaval foi forte, mas está aqui a minha aliança confirmando. Posso ouvir um amém ou não amém? Depois vem, 3.800 anos depois, Deus chama um homem da terra de Ur dos Caldeus, Abraão. E Deus faz uma aliança com ele. Ele levanta o altar, chamado Akedá, põe Isaac. E Deus diz: por quanto me fizeste isso e não me negaste, agora eu sei quem é você. Engraçado que a pessoa fala: ah, foi Deus que me deu Isaac. Sim, foi Deus que deu e Deus que pediu. Porque Deus só conhece um pastor, um obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando Deus te dá algo. Quando você entrega algo na mão dessa pessoa, ele já bota o narizinho para cima e o peitinho de pombo, já acha que já quer voar. Não tem nem pelo no sovaco. Nunca leu a Bíblia inteira e já acha que é o ó do Borogodó. Então Deus disse e começou a caminhar com Abraão 75 anos. Gênesis 22, Abraão tem 133. Quando Abraão faz a palavra em hebraico, Akedá. Akedá quer dizer tirar do coração. Como um carro, como um dinheiro, como um dia algo que Deus te pediu e você falou: eu não quero mais usar, eu não vou mais vestir, não é mais meu, Deus já mandou dar para alguém. Abraão desprendeu. Quando Abraão levantou o cutelo, Deus disse: para, agora eu sei quem é você. Agora eu sei que você me teme. Mas a gente já está andando juntos já desde 75 anos, tenho 133. Então quer dizer que Deus não se convence com gritos e palminhas e levantar a mão para o céu. Deus acredita no homem quando ele faz uma aliança com Deus no altar. Então ele disse: não temas, não estenda a mão para o rapaz, porque agora eu sei que seu louvor, que suas palavras não são da boca para fora. Agora que você levantou o cutelo e botou o teu filho, não foi Ismael, foi o que você ama no altar. Agora eu sei que esse temor é verdadeiro, porquanto você não me negou o seu filho. Aí Deus faz uma aliança. Levante a mão para o céu na quarta ainda. Nessa aliança que Deus institui, Deus fala para Abraão: abençoarei a tua descendência. Não, abre as duas mãos, as duas, como as estrelas do céu. Vê se responde certo. Para que serve estrela? Mais alto? Para brilhar. Aonde você pega um judeu, na Europa, na França, na Argentina, no Brasil, ele faz a diferença. Só que Deus não disse para Abraão que abençoaria só as estrelas. E abençoarei como a areia que está no fundo do mar. Você enxerga a areia no fundo do mar? Abraão não conseguia ver a igreja. E Gálatas diz assim: se você é de Cristo, levante as duas mãos, então você é descendente de Abraão. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Era para alguém levantar a mão da glória. Gálatas 3:29. Se sois de Cristo, aquela mesma promessa que tem sobre os árabes. Olha, meu amigo, se tu não der glória, está mal. Se o árabe, que é o árabe, que vem de Ismael, que vem de Agar, Deus disse para Abraão: obedece a tua esposa Sara e manda Ismael embora. Mas eu te garanto uma coisa: pela aliança que eu fiz com você, eu não vou desamparar. Ele vai ser dono de nações. Só uma pessoa que deu glória.
Onde está o petróleo do mundo? Na mão dos árabes. Se os árabes se julgam ser herdeiros da promessa de Abraão, imagina você que é de Cristo. Disse Deus a Abraão: não temas, não pareça mal ao moço. Esse moço é Ismael. Por causa da tua serva, atende Sara, obedece tua esposa. E tudo que ela mandar você fazer, faça. Porque em Isaque será chamada a tua descendência. Continua. Mas o filho da serva, a serva é Agar, farei uma grande nação, que são o povo árabe. Então veja, os descendentes de Abraão são abençoados, porque fizeram com Deus uma aliança. Posso ouvir um amém? Só mais um amém? Só mais uma vez para a pessoa não esquecer. Eu vou para a quinta. Gálatas: se sois de Cristo, então sois também descendentes de Abraão. Só a mulher deu aleluia. Aquela aliança que Deus fez com Abraão, você tem herança nela. E a Bíblia diz que você só não tem herança, você é herdeiro da promessa. Se alguém puder levantar a mão e dar glória, dê glória. Só repita comigo uma coisa: uma aliança não quebra a outra. Veja, Deus faz sua aliança com Abraão, mas não falou assim: olha, Abraão, fiz uma aliança com você, vou pegar aquela que eu fiz com Noé, do dilúvio, e vou jogar fora, tá? Não, continua. Alguém entendeu ali? 3.000 anos depois, Deus chama o povo dele que tira da escravidão, leva para o pé do Monte Sinai, e o que começa hoje à noite e vai até domingo, a festa chamada de Shavuot. Deus entrega os mandamentos e entrega a palavra e coloca diante deles um mandamento que eles seguem, todos os 613, lembrando a você que não eram só os judeus que estavam ali. Todo o povo que acolheu o que Moisés falou de fazer o sacrifício saiu, dentre eles os ciganos. A diferença é uma, diga qual? Posso te contar? Não. Não vai escandalizar? Quando Moisés desceu com os mandamentos, as outras nações disseram: me explica primeiro, para ver se eu vou gostar. E se eu gostar, eu vou seguir. A diferença é que o povo de Deus, quando Moisés desceu, disse: não precisa explicar nada. Se Deus mandou, a gente vai obedecer, gostando ou não. Se Deus falou, a gente não quer saber. Fala, manda que a gente abraça. É para fazer a circuncisão, vamos fazer. O que Deus mandar fazer, vai fazer. Estabeleço convosco uma aliança. Deus selou. Vocês estão aqui no deserto por enquanto. Levante a mão para o céu. E Deus não entrega isso, bispa Ingrid. Lá na terra de Canaã, as promessas de Deus vêm no deserto. Repito só mais uma vez: a entrega da Torá foi entregue, eles receberam, e Deus selou com eles todas. Vocês estão indo para Canaã. Vou falar mais uma vez: vocês estão indo para Canaã, mas a promessa está vindo no deserto. Eu serei convosco, os abençoarei, não vou desamparar vocês. E eles receberam sobre si a palavra. Quantos recebem também? E ali Deus, fala assim, ali Deus selou com eles uma aliança. Só mais uma vez, aliança. Coloca para mim, por favor, só para mim. Êxodo, capítulo 19, do 4 até o 6. Só para ver se eu não estou falando besteira. Êxodo, capítulo 19, do 4 até o 6. Vamos lá rapidinho, por favor. Tendo visto que os egípcios vos levei, ó, como asas, como águia, eles trouxeram até mim. Vá. Agora, pois, se vocês ouvirem a minha voz e guardar a minha, qual aliança é essa? Levante a mão que eu falo na quinta. Eu te dei a palavra, não para você bater debaixo do sovaco e fazer de Rexona, de avanço. Se você guardar e viver ela,
É essa que eu quero. Não é só para ler. Se você guardar minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Era para alguém da glória. Sabe o que é Deus olhar para você e falar assim, ó: de que esse carro? Esse carro é meu e minha mulher não anda. Esse aqui é meu, é peculiar. Nem meu filho, nem meu xodó anda. Deus disse: se vocês guardar minha palavra, vocês vão ser minha propriedade peculiar. Dentre todos os povos. Se vocês obedecerem o que está escrito aí, vocês vão ser minha propriedade peculiar. De todas as nações do mundo. Porque toda a terra é minha. Até o 6, vai. E vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. São estas as palavras que você fala para o meu povo. Essa palavra, levanta a mão para o céu. A palavra, se você vive e cumpre, está selando a aliança que Deus tem com você. Palavra não é para ler. Já li a Bíblia 300 vezes, 400 vezes. Não é para ler, é para viver a palavra. Posso ouvir um amém? 2600 anos, Deus levanta um homem chamado Davi, que está estourando agora, conquista. Mas veja, só para você entender, e aí fica fácil. Estou indo para a sexta e eu na sétima. Diz comigo assim: uma aliança não vai quebrando a outra. Veja, Deus faz aliança com Moisés, entrega a Torá, institui os mandamentos, mas não quebra a aliança de Abraão, não quebra a aliança de Noé. E agora Deus vai fazer um homem que não tinha como dar certo, Davi. 2600 anos de Cristo, Davi vem e Deus faz aliança. E falou: do teu trono virá o Messias. E veja, é o grande conflito entre os religiosos que não creem em Jesus. Porque para ser Machia em latim é Cristo. Cristo quer dizer ungido. Machia quer dizer ungido. Para ser Machia, tem que vir da linhagem do rei Davi. Eu não sei se eu falo. Falo ou não? Tem muito pastorzinho por aí, que se você chegar perto do adventista ou de um judeu ortodoxo, e ele te falar para você assim, ó, como um dia um rabino em Israel falou para mim assim, ó: eu vou sentar com você, Agenor, e em 15 minutos eu vou te provar que esse Jesus que você acredita aí não é Machia coisa nenhuma. Porque se for para ser Machia, tem que vir da raiz de Davi. E muita gente, se alguém, um testemunho de Jeová, se eu for adventista, errei. Um testemunho de Jeová, que não acredita que Jesus é o Salvador. Então, se é Davi, eu te garanto, o meu filho, o meu herdeiro, o meu escolhido, vai vir da tua descendência. Então, biblicamente, vamos Vitinho, cada hora, tanto pela linhagem de José, como pela linhagem de Maria. Se vem por Davi, mas é porque o pai não tinha pai. Se for por José, vem pela linhagem Salomão, Joquenias, José e Jesus. Se vem por Maria, Davi, Natã, Maria e Jesus. Tanto pela linhagem de Mateus, como pela linhagem de Lucas, ele é da linhagem do rei Davi. Posso ouvir um amém? Aí, Deus faz uma aliança com a humanidade, entregando o seu filho para nos salvar. Mas veja, nenhuma das alianças, só mais uma reflexão, posso? Nenhuma das alianças que Deus fez com a humanidade vai quebrando a outra. O dilúvio, os mandamentos. E quando Deus envia Jesus, ele fala: esse é o meu cálice, da nova, levante a mão para o céu na sexta, e da eterna. Então a aliança não se quebra. A aliança é eterna. Se foi aliança com Exu, com Oxóssi, com a Cida, aí quebra. Mas se foi aliança com Jesus, com o eterno, não quebra. Mas para que essa volta toda? É porque, finalizo agora na sétima, o texto de Atos nos fala, pastores, bispos, atenção, fixa
Em Atos capítulo 2 nos diz que chegou a festa de Shavuot. E como eu preguei no começo, todo homem, lá em Êxodo, de toda nação debaixo da terra. Por favor, me ajuda nisso. Se não me engano, 23, desculpa. 3 vezes por ano todo homem aparecerá diante de mim. Então a Bíblia nos fala lá em Atos 2 que haviam homens de todas as nações da terra. Alguém entendeu? Ora, estavam ali habitando em Jerusalém homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo da terra, do céu. Continua. Quando, pois, se ouviram falar, afluir a multidão, ficou possuída de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria. Não entendi, apóstolo. Eu estou falando sobre o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando veio do céu, só você entendeu. Para que a pessoa tinha que sair? Deixa eu só continuar para explicar os países que a pessoa via. Continua, vai. Continua para a pessoa não sair do fogo. Estavam atônitos, se admiravam. Porque tinham ali, porque os apóstolos eram chamados, e também Jesus, de Galileu, da Galileia. Não são esses os galileus que estão falando? Vá. Como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Para só um minutinho, peraí, só um minutinho. Levante a mão para o céu e na cesta. É natural que um dia você esteja na rádio, ou orando por uma pessoa, ou num culto, e você comece a orar em línguas. E a pessoa fala assim: meu Deus, pastor, você entregou a minha vida inteira. Alguém entendeu? Muitas das vezes eu já orei em línguas na televisão, no rádio, e eu pregava e a pessoa fala: meu Deus, o senhor falou até a cor da minha calcinha. O senhor, meu pai, na verdade eu estava falando em línguas. Só vocês. Quando eles oraram, Deus os fazia ouvir na língua materna. Isso já deve ter acontecido com você. Você orar por alguém e você está orando em língua e a pessoa fala: meu Deus, Deus te usou no profundo oculto. Eles falavam em línguas e cada um os ouvia na sua língua materna. Continua. E eles diziam: nossa, pelo amor de Deus, nós somos pardos, medos, elemitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da Ásia, continua, da Frígia, da Panfilha, alguns do Egito, alguns da Líbia, das imediações da África, de Cirene, de romanos, tanto judeus, prosélitos, arábios, nos ouvimos falar das grandezas de Deus. Levante a mão para o céu. Quando você fala em línguas, pode ser que essa pessoa aí não está entendendo nada, mas o papai do céu está entendendo tudo. O que fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. Só para não dizer, porque o que fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. Para encerrar, a 7ª. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando do céu veio um vento de um som impetuoso, e encheu toda a casa, e eles passaram a falar em línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem, e pousou sobre eles línguas repartidas como de fogo, sobre cada um deles. E nesse dia, e eu te faço a pergunta para orar, posso ouvir um amém ou não? Por que é que tinha tanta gente, Bispa Ingrid, Pastora Ângela, irmãos, da Síria, da Panfilha, do Egito, de Roma? Para que esse mundaréu de gente está fazendo em Israel? Para quê? Porque Deus falou 3 vezes por ano. O cara pode morar lá no Ceará, no Cabrobró. Ele tem que sair e ele tem que vir na minha presença. Essa multidão que você leu, que veio da Panfilha, da Síria, do Egito, de Cirene, estavam ali por causa do que está acontecendo hoje, até domingo. Pentecostes. Só que a maioria de nós outros acha que Pentecostes é só falar em línguas. Abre as 2 mãos. O Pentecostes é o tempo em que a terra entrega os frutos para o homem. A festa das colheitas.
Bota no Google, depois veja. Festas das colheitas. Shavuot. Shavuot. As 7 semanas. O nome da festa judaica, conhecida também como a festa das... Só que toda a colheita, abre a mão direita, que essa veio do céu, não está no esboço. Os homens da terra foram buscar o fruto da terra. Só que além do fruto da terra, Deus nessa época derrama o fruto do Espírito. Lembra que eu falei no começo, para encerrar? Repete para você não esquecer nunca mais. Vou voltar nesse texto, espera aí. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. A festa das colheitas era a época das primícias, celebrado na 50ª Sefirat Omer, ou seja, a contagem do Omer, a contagem da entrega da Torá, devido à contagem da festa também chamada de Shavuot, traduzido para o grego, que se conta 50 dias Pentecostes. O que acontece, eu finalizo agora. As pessoas tinham que sair de toda a parte do mundo e até, ele disse, 3 vezes por ano. Na Páscoa, em Shavuot, que é Pentecostes. Repete pela última vez, nunca mais você esquecer. Shavuot é Pentecostes. O homem tinha que vir diante de Deus. Diga por quê? E Sukkot, que é a festa das cabanas, tabernáculo. Porque é o tempo em que a terra se abre para entregar o fruto. Só que nada acontece aqui sem que primeiro aconteça no mundo espiritual. Veja, todo mundo estava ali para agradecer a Deus pelo tempo da colheita. Eu levanto a minha mão como um profeta e eu quero declarar que essa palavra que você recebeu quando você se converteu, essa promessa que tu tens sobre esse casamento, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, essa palavra que está retida, assim como Deus entregou em Shavuot a palavra, levante as 2 mãos, assim como esse fruto que está travado, os dons, o chamado ministério, essa colheita, essa bênção que está retida, vai ser liberada. Dá um grito de glória que eu vou acabar e você ir agora. Então, vamos ver se você entendeu para eu poder encerrar. Os homens saíam de toda a parte do mundo, da Panfilha, da Síria, da Romênia, da África, e vinham agradecer a Deus pela colheita. Porque Deus deixou claro, abre a mão direita, que em todo tempo é mandamento perpétuo. Em todo tempo de Shavuot, em todo tempo, já expliquei 2 vezes, 3. Tempo de Pentecostes, de Shavuot, é tempo em que a terra e o céu se abrem. Foi no dia em que os homens estavam em Jerusalém para agradecer a Deus. Prepara aquela imagem de Pentecostes. Todo mundo estava ali para agradecer a Deus pela colheita do fruto da terra. Foi naquele dia que Deus abriu os céus e derramou não só o fruto da terra, Deus derramou o fruto do Espírito, e os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo. Levante as 2 mãos, eu estou profetizando que as bênçãos que estão retidas na terra, esse processo, essa causa e o mundo espiritual vão se abrir em teu favor. Repete só mais uma vez, para você nunca mais esquecer. A psicologia diz:
O que você repete, você grava. Então fale comigo assim: 3 vezes por ano. Posso falar só uma coisa, não? Se um crente, o mais fraco de vocês, peraí, entendesse a força que tem a Páscoa, se vocês entendessem a força que tem a cruz, não tinha um doente no nosso meio. Se você entendesse a força que tem a Páscoa, se você entendesse a força que tem o sacrifício de Cristo, você não ia ter medo de chegar como um dia o Espírito de Deus me tomou e coloquei o dedo naquele aí. Um dia a pessoa falou: meu Deus, cuidado com o coronavírus. Eu falei: meu amigo, se Deus me guardou aquele dia que eu furei o dedo e coloquei o dedo no aidético, se você entendesse o que é a Páscoa, você não pegava nem resfriado, você não tinha nem dor. Se você soubesse eu vou falar. E tem gente que ainda fala assim: o meu colesterol, a minha diabetes, a sua cara de bode, a sua pé de pano, ele já levou na cruz. A sua, esse sacrifício no Calvário não foi em vão. Ele não botou um bode, um bezerro. Ele deu o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então você vai dizer: a minha doença não. Ei, coronavírus, ei, câncer, ei, doença, ei, lepra, Jesus Cristo já te venceu na cruz. Então, a última, posso ouvir um amém? Dobre atenção que eu vou soltar a bomba agora. Então, em Shavuot, ou Pentecostes, na tradução, que é a mesma coisa, 50 dias. Embora foram 49, porque Lucas era grego. Então, para Lucas e para nós, o dia acaba meia-noite. Então, Lucas conta 50. E, na verdade, foram 49. Por isso que a festa já começa hoje. E, por favor, amigão, sem forçar o texto, põe aquele banner que você botou aqui, ó, pelo calendário bíblico e pelo calendário gregoriano. Mundialmente, celebra-se Shavuot ou Pentecostes. O que eu estou tentando explicar, se você entendeu isso aqui, já basta. Aponta a mão para o chão, vai com força e diga: a terra, as lágrimas que eu derramei, as sementes que eu plantei, as orações, o jejum, as minhas súplicas, é o tempo de eu colher. Pera. Deus determinou que em Shavuot, alguns de vocês aqui já viajaram comigo no meio do ano para Israel. Outrora, não fosse a pandemia, a gente já estava viajando nessa época. Chegar lá, você vê as máquinas trabalhando, o trigo, a terra, o cereal, Israel colhendo. E pode acontecer o que acontecer. Pode dar tempo de seca. Fala alto: tempo de seca. Alguns já viram reportagens, o mar da Galileia recuando, pouca água, pouca chuva, mas Deus nunca deixa faltar. Todo tempo de Shavuot, de Pentecostes, a terra entrega os frutos. Agora abre as mãos agora para o céu. Você já apontou para a terra? Para o céu. Vai com força, querida. E é essa época que as bênçãos, vou falar uma coisa que só o espiritual vai entender, que aqueles como Daniel tem uma bênção. Travar, conera, sura e me vassaio. Que como Daniel estava orando e a bênção não vinha, é agora que o fruto desceu sobre eles. É agora. Há uma chave. Chegou bebê do faço de canto rebi a série biando. Entenda, Deus pode te abençoar qualquer dia, de manhã, de tarde, de noite.
Um detalhe, só duas coisas. Posso só duas prometer? Duas? Pode ou não pode? Primeira, levante a mão. Quando eu comecei a pregar Yom Kippur, todo mundo riu. Hoje, depois que eu ensinei esse segredo, hoje todo mundo faz. Até ímpio fala, eu não gosto muito daquela igreja, mas quando chega Yom Kippur, tem pessoa que me escreve, que dia vai ter Yom Kippur? Porque Yom Kippur não é uma campanha, é uma chave. Hoje eu estou te dando outra. Pentecostes, não é só, por exemplo, eu quero até parabenizar aqui com honra, um pastor meu, que é o Jonas, se ele tiver, manda ele vir aqui. Nasceu nas Assembleias de Deus. Menino jovem, homem de Deus. Falou, apóstolo, toda a minha vida eu fico pregando para eles aqui todo dia até 2 horas da manhã. Ele falou para mim assim, foi Ataína, tá dormindo aí atrás, macho? Ah, bom, que susto. Eu pensei que ele estava dormindo. Você mesmo falou. Você tem quantos anos? Eu agora tenho 27 anos. E você me dizia que eu nasci na igreja. E na minha cabeça, se eu estiver forçando, você pode desmascarar. Na tua cabeça você me disse, eu pensava que o Pentecostes era só para falar em línguas. Eu pensava que era só falar em línguas, pensava que era só o batismo no Espírito Santo. Até mesmo, como eu falei para o senhor, nasci num berço evangélico, cristão. Participei de várias escolas dominicais e nunca ensinou isso lá. Nunca eu aprendi isso. Vim aprender isso aqui na plenitude. Levante a mão para o céu. Não as duas. Guarde a minha penúltima palavra. Eu te entrego a última revelação. Shavuot. Deus libera a promessa. Alguém aqui, como eu conversei esse dia com a diaconisa, a Ivana, que há anos buscava pelo filho, que tinha promessa, parecia impossível, e hoje o filho está servindo a Deus. Aquela promessa antiga que Deus te deu, sabe? Pô, pessoal, estou tão feliz. Tem gente aqui que está que nem aquela música, eu conto os dias, conto as horas. Tem gente que está contando, está sentindo como a mulher sabe quando chega a hora. Por isso se conta a contagem do homem. A ortoga, a entrega da palavra. Há uma promessa que Deus ia te levar aos 4 cantos da terra. Há uma promessa de prosperidade. Há uma palavra que foi liberada quando você se converteu, quando você aceitou ser pastor, há uma promessa de você ser usado. E esse é o tempo. Primeiro, cumprimento da palavra. Segundo, a terra entregar o que é seu. Terceiro, o que está travado no mundo espiritual ser liberado. Quem entendeu até aqui da glória? Agora sim, para encerrar e eu liberar a ceia. Os pastores na transmissão, espera um minuto. É por isso que Gideão sabia. Então repete comigo para você entender. Shavuot, festa e tempo da o inimigo pode ser qualquer coisa, menos burro. Então é por isso que naquela época em que Gideão estava malhando trigo, veja, eu tenho que confessar para vocês uma coisa, não vou ser mentiroso, pagar de querubim da tampa da arca. Deus me deu essa revelação por causa da pandemia, que o povo estava enclausurado, mocosado dentro de casa, e o inimigo está roubando todo o patrimônio da nação, e as pessoas estão empobrecendo. Foi debaixo dessa palavra que me nasceu essa revelação de Gideão. Mas aí, Bispo Ingrid, eu olhando e estudando a palavra, Giovanni Santos, eu olhei que Gideão estava colhendo trigo. E quando eu li no texto, na Bíblia de Estudo Plenitude, estava colhendo trigo na época de Shavuot. Só você entendeu, a palavra está se encaixando direitinho. É tempo de Deus entregar a colheita. Por isso que o inimigo quer roubar a tua bênção, quer roubar. Mas Gideão se pôs a lutar, se pôs de poder calava xerebecandarás. Levante a mão para o céu, a última vez. Recebe a 7ª. Pode colocar de pé. Por isso que tem gente aqui, e me desculpa da minha palavra, quando chegou na igreja, pouco conhecia e pouco sabia. E é uma coisa, quanto menos se tem, mais se confia.
Até o mais rico dos homens, quando está vendo que a morte está batendo na porta, não tem mais o que fazer, engole o orgulho dele no hospital e fala: manda chamar um pastor para orar por mim. Até aquele que te odeia, que te persegue, quando está no fim do fundo do poço, ele fala: ora por mim. Naquela hora, o inimigo vem para roubar o trigo. E que hora que se colhe o trigo? Em Shavuot. E Gideão se dispôs a dizer para o inimigo: eu estou perdendo, mas agora chega. Gideão se pôs de pé, levante a mão para o céu, para salvar o pouco que tinha. Você que disse: eita Deus, deixa eu levantar minha barriga aqui, peraí. Não era só por causa para encher a barriga dele, não. É para dizer para o adversário: você não vai levar o que Deus me deu. Você não vai levar meu ministério. Você não vai roubar meu povo, não vai roubar minha igreja, não vai roubar minha família, não vai levar o carro que eu lutei para comprar, não vai levar esse apartamento, não vai levar meu neto, não vai levar minha avó, não vai levar minha mãe. Você não vai levar a minha família, coronavírus. Você nem. Gideão se pôs a malhar o trigo. Quando é que o inimigo se levanta? O inimigo não é besta. Quando você estava plantando, semeando, o inimigo só vem para roubar a colheita, para deixar Israel pobre. Gideão estava colhendo trigo. O trigo se colhe e depois se malha. O trigo se planta, rega, colhe e depois malha. Gideão estava colhendo. E levante a mão para o céu. Essa desceu pelo Espírito agora. Só que o inimigo pensa que você vai para a eira, ou que você vai para o monte. Porque tem gente, desculpa da palavra, não pode dar um peido que já posta no Facebook. Não pode estar comendo que já quer postar. Deus falou para Gideão: eu vou tirar você do holoforte e vou te levar lá para o vale. Vou te levar para o lagar. Vou te levar para longe dos olhos dos homens. E naquela hora, olha para mim, Gideão, época de Shavuot, Pentecostes. Naquela hora, ele está malhando trigo no lagar e não é para encher a barriga. O texto diz: é para pôr a salvo dos midianitas. Só alguém deu aleluia, ele deu glória. Gideão estava malhando trigo no lagar para não dar para o inimigo, para o midianita. Alguém que deu glória, repete comigo: você não vai levar o que Deus me deu. Fala aí. Fala com fé, Gideão. Os olhos do Senhor passam por toda a... Então o Gideão está ali embalhando o trigo. O anjo do Senhor apareceu para ele e falou: o Senhor é contigo, homem valente. Interessante ou valoroso que há pessoas cristãs evangélicas que não gostam. Porque, abre a mão só quem é homem. Bem alto. Por menos do que isso, quando o anjo aparece a Zacarias e fala para ele: a sua mulher vai ter um filho. Ela é estéril, Isabel. O nome dele vai chamar Yohanan, João. Ele vai adiante do caminho do Senhor. Zacarias diz: como? O anjo falou: rapaz, está pensando que eu vim aqui contar piada? Eu sou um malar, um mensageiro. O anjo falou para ele: malar é anjo. Ele falou: sou velho. O anjo falou: está pensando que eu sou Gabriel, rapaz? Eu sou mensageiro. Está pensando que eu vim da viagem perdida? Respondeu o anjo: eu sou Gabriel. Eu fui enviado. Anjo é mala, é enviado para trazer a notícia. Quer saber de uma coisa? Estou te falando, você está duvidando? Vai ficar mudo, cala a boca. Por 9 meses a boca do profeta se calou. Alguém não entendeu? Só você que deu é. Alguém não entendeu? Por menos do que isso, Gideão foi pior então. Gideão falou: como o senhor fala que é comigo? É Shavuot. E toda vez que chega Shavuot, o inimigo vem roubar a minha bênção. Como o senhor pode ser comigo? Só que tem uma divergência.
Peraí, só um minutinho. Peraí. Uma divergência. O como de Zacarias é de dúvida. E o de Gideão é de indignação. É de revolta. É de falar, desculpa, não foi isso que eu aprendi na plenitude. Desculpa, não foi isso que meu apóstolo pregou para mim. Vou descer o nível. Não foi isso que meus pais me contaram. Desculpa, a minha vida não condiz com... Desculpa. Como é que o senhor pode ser comigo? Não foi isso que eu aprendi na igreja. A minha vida não condiz com o que meus pais me contaram. O senhor tirou do Egito. Desculpa. O como de Zacarias era de dúvida. Como? Está duvidando? Vai ficar mudo. E aquela indignação de Gideão agradou a Deus. Porque o como de Gideão não era de dúvida. Era de dizer, desculpa, como é que o senhor pode ser comigo? Se toda vez que eu vou colher o inimigo rouba. Aí eu vou te ensinar. O como de Gideão era de dizer, não foi isso que eu aprendi na escola bíblica. Não foi isso que o apóstolo pregou para mim. Não foi isso que eu aprendi quando me converti. Não foi isso que meus pais me contaram. O senhor tirou a gente do Egito. O senhor abriu o mar vermelho. Sabe o que Deus falou para ele? O anjo lhe respondeu, vai nessa tua força, Gideão. Levante essa mão pro céu. Deus vai trazer o inimigo para comer na palma da tua mão. O anjo lhe respondeu, vai nesta tua força, Gideão. Deus vai trazer o inimigo para comer na palma da